Só para vocês entenderem por cores. Então, tu pode nos explicar as cores? Sim, pensei assim, ó, atividades, coisas dirigidas pela professora e junto com os alunos. Coletivo. Então, tinha o coletivo, mas dirigido sempre pela professora, né? Porque em muitos momentos as crianças eram protagonistas, mas nesses momentos iniciais a professora iniciava de alguma forma as atividades. Então, no primeiro dia da semana ele teve a leitura de poemas de um livro que a gente vai mostrar pra vocês. Teve a leitura de um outro livro no segundo dia, do cartaz desse livro, que a gente leu na segunda. No terceiro dia teve um outro livro. Então, leituras de livros focados no que era a temática da sequência didática, que eram os pares mínimos P e B na ocasião. Pares mínimos de consciência, pares né? mínimos de consciência, a ideia era trabalhar a consciência fonoarticulatória dessas letras, né? Que as crianças confundem muito, a gente que tá em sala de aula, a gente vê isso todo dia. Que é o P e o B, o F e V, o T e o D, o C e o G, enfim, né? E as crianças confundem muito isso, então era muito necessário trabalhar. E hoje eu acompanhei essa turma no segundo ano e a gente continua trabalhando isso, então isso não se encerrou ali no primeiro ano, quando eu fiz meu estágio, né? Hoje, como professora, eu tô com essa turma no segundo ano e essas questões continuam lá, né? E a gente precisa sempre trabalhar. Aí, em amarelo, eu coloquei os jogos. Em azul eu coloquei atividades mais estruturadas, que são as folhinhas mesmo. Sistematizações. Olha como tem aqui a gente olhando para essa folha bem colorida, a gente consegue ver um pedacinho bem distribuído do que é dirigido, do que é jogo, do que é sistematização. Olha a importância disso. Claro que isso não muda o fato de que, por exemplo, nos jogos, muitos deles vão trabalhar leitura e escrita, mas a característica principal da atividade era ser um jogo. Aqui, atividades de leitura mais individuais, assim, como a leitura de classificação de palavras, com foco no P e no B, em que as crianças separavam ali, né, as palavras, as que tinham P e as que tinham B, e colocavam em uma tabela específica lá que a gente tinha na sala de aula. E aqui de verde tem uma atividade permanente, pelo que eu tô percebendo. Sim, uma atividade permanente. Tinham outras na semana também, as rotinas e tal, mas tudo isso eu não coloquei. Mas essa leitura do livro da semana e a leitura fruição era uma parte dura, assim, do planejamento. Disso eu não abria mão que houvesse em algum momento, né, da semana. Era bem importante para eles. A leitura pelas próprias crianças. Sim, pelas próprias crianças. Os livros. Isso, a leitura do livro da semana era por mim, né? Um livro que eu escolhesse. Podia estar relacionado ao que a gente estava trabalhando no momento ou não. Tá. Né? Nessa semana foi um livro da Ruth Rocha, como esse livro dos poemas, das palavras eram da Ruth Rocha, eu escolhi o livro da Ruth Rocha também. Eles têm momentos que eles leem sozinhos. Sim. Né? Acho que isso é importante a gente falar, que mesmo a criança não tendo ainda a leitura sistematizada, a questão da decodificação, mas isso é importante, que é a questão que a gente fala do letramento, da cultura escrita, deles estarem em contato com o material. Né? Isso também é importante para trabalhar a sequenciação, né, de uma história e construir isso, porque também é uma coisa necessária. Aqui eu coloquei mais cruzadinhas, aqui também eu procurava ter momentos de roxo aqui. Olha aqui, oralidade. A oralidade, claro que você vai me dizer, mas a oralidade tá aqui, a oralidade tá aqui, tá em todos os lugares. Mas isso era importante, né? Então ter uma atividade que as crianças tinham que se colocar numa posição de apresentar algo aos colegas e para desenvolver. Assim, nesse caso aqui, ó, foi a continuação da atividade anterior, que eram criações de adivinhas. Aqui bem tá em laranja, talvez não esteja claro aí, mas aqui é laranja. Então no fim da semana, não necessariamente nesses períodos. Dar uma sistematizada, sim. Não necessariamente nesses períodos aqui. Eu procurava tentar o horário nobre ali, né? Aquele horário que eles chegaram, ainda estão descansados e tal, não teve o recreio. Então eu procurava fazer o ditado mais no começo, mas coloquei aqui como um marcador importante de que depois de trabalhar uma sequência com tantas palavras assim, a gente escolhia algumas, né, do banco de palavras da semana e fazer ali o ditado, que é uma atividade que atende super bem a avaliação.